A Igreja, corpo de Cristo, e a Igreja, empresa. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. A Igreja, corpo de Cristo. O nosso corpo é uma figura do corpo místico de Cristo. Todos os membros têm a mesma natureza sanguínea, desde o dedinho do pé até a cabeça, mas com funções diversas. Por natureza, a cabeça foi feita para comandar o corpo. O nosso cérebro é dividido em setores de comandos: da vontade, do paladar, do olfato, do apetite, ou seja, que é o paladar, da visão e da audição e de todos os movimentos dos membros do corpo físico. Exemplo: a cabeça planeja uma caminhada e passa a mensagem para os pés se movimentarem em direção ao objetivo ou alvo que o cérebro determinou. E assim funciona todos os movimentos e membros, seja do corpo, interligados à mesma natureza do corpo. E tudo isso é feito com espontaneidade. A Igreja de Cristo foi formada com a natureza espiritual, tendo seus membros interligados na mesma natureza de Cristo. Dois textos bíblicos, os quais apresentamos com uma linguagem mais simples, porém sem alterar as mensagens teológicas. Pela vontade de Cristo, fomos gerados das suas entranhas espirituais pelo Espírito Santo, nos qualificando como primícias de suas criaturas. Tiago 1, versículo 18. Além da nossa geração biológica, na conversão cristã, recebemos a natureza eterna de Cristo pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1, 23. Cristo nos gerou pela Palavra de Deus. Palavra de Deus é uma referência a si mesmo, pois Cristo é a Palavra ou Verbo de Deus. João capítulo 1, versículo 1 e Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Estes dois textos estão contextualizados com João 3, 3 a 8, onde fala sobre o novo nascimento. Assim foi formada a Igreja, corpo de Cristo. A Igreja como empresa. A Igreja apocalíptica de Laodiceia, figurando a Igreja da véspera da vinda de Cristo, foi um protótipo da Igreja hoje, com sua maior ênfase a empresa secular, com seus bens materiais, dizendo: sou rica e de nada tenho falta. Apocalipse 3, 17. Essa ênfase maior da Igreja em empresa do que a Igreja corpo de Cristo abriu espaço para a corrupção nos meios denominacionais, justificando sua queda regressiva até hoje, da qual em todo o movimento que conhecemos desde os anos 1960. A Igreja, corpo de Cristo, abriu então, ou seja, a Igreja empresa, abriu espaço para a corrupção nos meios denominacionais, justificando sua queda
regressiva. Na capital de um estado brasileiro, um pastor de renome e muito comprometido com Deus, numa reunião disse: a corrupção do nosso meio é mais agravante que a corrupção da política brasileira. Concordei plenamente com ele. Por isso sou também, com eles, chamados de pastor cri-cri e polêmico, por cobrar transparência em meio a corrupções. Nos anos 1980, numa pesquisa, descobrimos, numa denominação evangélica que representa as demais, a média de 40% de líderes comprometidos com lavagem de dinheiro. Um modelo da igreja primitiva. Na década de 1970, tive o privilégio de trabalhar com os Irmãos Unidos, os quais também são chamados de cristãos evangélicos ou irmãos darbistas, em homenagem ao seu líder conservador dos princípios da igreja primitiva. Não é uma denominação, e sim um movimento cristão interdenominacional. Confesso que sinto saudades do tempo em que trabalhamos juntos. Foi um refrigério para nós. Os líderes são os que manifestam o chamado de Deus nas atividades das igrejas locais e espontaneamente se entregam pela fé ao ministério missionário, sem salário definido, vivendo de ofertas voluntárias dedicadas pelos irmãos a eles. Durante o período da nossa participação missionária com eles, nada nos faltou. A visão de apoio era na forma de dízimos e outras participações voluntárias entregues diretamente aos missionários. A visão de apoio funciona quando um missionário, ao visitar cada família, é de praxe receber uma oferta. Quando trabalhei com eles em todas as visitas dos lares, as famílias nos contemplavam com doações em dinheiro ou gêneros alimentícios. Sempre fomos atendidos em nossas necessidades básicas. No sistema igreja-empresa, o pastor ou um membro funciona como gerente. Os membros sustentam a empresa com dízimos e ofertas voluntárias sem direito a qualquer remuneração. O líder da igreja-empresa tem os mesmos direitos legais como qualquer líder de empresa secular para solicitar o afastamento de membros da comunidade que rebelar-se contra ele nos seus padrões administrativos. Se houver necessidade, tem a liberdade para recorrer à lei.